Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, clica aqui no sininho para não perder nenhum vídeo. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Se você gostou, já deixa o like e vem comigo. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, o que é matéria? Bom, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, e formada por moléculas e átomos, que sofrem interações entre si e determinam algumas das características da matéria. E uma delas é justamente os estados físicos da matéria. Atualmente existem cerca de 7 estados físicos da matéria. Alguns cientistas ainda defendem que possa existir muito mais. Porém, os mais consolidados e importantes que a gente conhece são sólido, líquido e gasoso. E cada um deles vai obedecer a 2 tipos de força. Força de coesão e de repulsão. Bom, a coesão é a força que as moléculas, os átomos, se atraem, se aproximam. E a repulsão é justamente o oposto, quando eles se afastam. Então vamos ver rapidinho cada um dos estados físicos da matéria e como eles interagem com essas forças e as características de suas moléculas. Bom, pessoal, então como eu estava falando para vocês, nós vamos falar sobre os 3 principais estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso em relação às características das moléculas. Vamos começar com o sólido. A gente vai pensar em agregação, que está relacionada à sua força de coesão, a movimentação em relação à repulsão, forma e volume da substância, da matéria. Então, no estado sólido, as moléculas estão extremamente organizadas. E essa organização faz com que elas tenham uma altíssima força de coesão. E com essa aproximação, nessa coesão, elas mal conseguem se movimentar. Então, no estado sólido, eu tenho alto índice de agregação, então uma alta força de coesão, de aproximação. E, consequentemente, essas moléculas não conseguem se movimentar. Então, a força de repulsão é baixa, nesse caso. E a forma e o volume de uma substância no estado sólido, por exemplo, um pedaço de madeira, essa caneta, uma roupa, ela vai ter um formato fixo e um volume também fixo. O cubo de gelo, quando a gente fala da água, que é no estado sólido, a gente vê que ele tem um formato e um volume fixos e definidos. Agora, em relação à matéria no estado líquido, pode ser a água líquida, o ferro fundido, o leite, então substâncias líquidas. Nesse caso, as moléculas já se separam um pouco. E essa separação já causa uma movimentação entre elas. Então, a força de coesão, a agregação das moléculas no estado líquido é menor do que no estado sólido, mas ele ainda tem um nível médio. Então, ela tem uma média agregação ou força de coesão. E ela já consegue ter movimento. O que não tinha aqui já aparece no estado líquido. Então, ela também tem uma média movimentação, ou seja, sua força de repulsão. Elas já estão um pouco mais afastadas entre si. Já o formato e o volume da substância no estado líquido vão ser variáveis, né? Vão depender, no caso, a forma é variável. E dependente do recipiente onde ele estiver. Por exemplo, um copo, uma bacia, um balde, uma garrafa. Então, aqui, ó, depende do recipiente. Porém, o volume ainda é fixo. Ele não varia, né? Vai ser sempre o mesmo. Agora, se tratando de uma substância no estado gasoso, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, hidrogênio, a própria água no estado gasoso é completamente diferente. As moléculas têm um alto grau de agitação, então elas não têm tanta agregação, elas ficam muito afastadas umas das outras. Então o índice de agregação das moléculas no estado gasoso é bem baixo. E em contrapartida, a sua força de repulsão, a sua movimentação é extremamente alta, altíssima. Já o formato e o volume dos dois, essas duas características, vão ser variáveis e também vão depender do recipiente.
no caso. Então, variáveis e dependem de onde elas estiverem. Essas moléculas, no caso. Bom, pessoal, então agora vem para vocês aí 2 desafios da corujinha. Bom, pessoal, voltei para decifrar o desafio da corujinha de hoje. Então, ela perguntou em qual dos estados físicos da matéria o índice de agregação, ou seja, a força de coesão das moléculas, é praticamente nula, ou seja, não existe. Então, como eu falei para vocês, a coesão está relacionada à aproximação entre as moléculas. E nos 3 estados da matéria que a gente viu, o único que a gente não tem força de coesão, as moléculas não estão próximas, é no estado gasoso. Por quê? Justamente porque as moléculas não estão próximas, ficam muito distantes uma das outras. Então agora se liga que vem o segundo desafio da corujinha de hoje. E aí, pessoal, conseguiram decifrar o segundo desafio da corujinha de hoje? Moleza, né? Qual que é o grau, né, o índice de movimentação, ou seja, a força de repulsão de uma molécula que esteja no estado sólido? Ou seja, qual é a movimentação que essas moléculas têm no estado sólido? E a resposta é nula, ou seja, nenhuma movimentação as moléculas têm em uma substância no estado sólido. Bom, pessoal, esse assunto fica como uma prévia para o próximo assunto sobre mudanças de estado físico da água, que a gente vai ver numa próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, deixa o like, né? Deixa um joinha aí pra mim. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Corre nas redes sociais, vou deixar bastante resumos e dicas da corujinha ali também. E até a próxima aula.